Olá, esse é o Conexão. Um levantamento da Unesco mostra que só 3,6% dos alunos da escola pública brasileira chegaram ao fim do ensino fundamental com habilidades avançadas de leitura. Entre os alunos negros, essa taxa é ainda menor, só 2,2%. O estudo é baseado no desempenho dos estudantes na Prova Brasil de 2007 a 2013. Para debater esse resultado preocupante, a gente convidou o Alessandro Rodrigues Rocha, que é diretor do Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio e coordenador da Cátedra Unesco de Leitura. Conosco também o Carlos Honorato, que é pedagogo e mediador de leitura da Biblioteca Comunitária Wagner Vinícius. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Começo perguntando aqui para o Alessandro. Esse levantamento da Unesco, ele preocupa, né? 3,6% só de alunos com uma capacidade satisfatória aí de leitura. O brasileiro, de fato, lê mal, lê pouco? Qual que é a situação? O número preocupa e o número é este mesmo, né? Não há ali nenhuma carga maior sobre o número. A Unesco, esse relatório, inclusive, não é exclusivamente do Brasil, ele é comparado com índices de outros lugares do mundo e o Brasil fica muito aquém desse ranking que a Unesco mostra em outros lugares. Mesmo sendo preocupante, e é de fato, acho que esse número ele precisa ser aumentado no sentido de que é preciso colocá-lo dentro de um contexto maior, com outros elementos, onde apareçam aquelas coisas que levam a esse número. E também questionar um pouco essa noção de leitura vista somente como uma atividade escolarizada. Pensar que a formação avançada de leitores se dá exclusivamente no âmbito da escola. Então parece assim, que está tudo perdido porque quando saiu do ensino fundamental só 3,6% ou 2,2% tem capacidades leitoras. A escola, embora tenha um papel importante na formação do leitor, ela tem um papel na formação do leitor. A sociedade tem outros componentes importantes, outros agentes importantes que cooperam com isso. E o tipo de leitura também que é feita no âmbito da escola, que é importante, porque faz parte desse nosso processo mais tradicional da educação, ele também precisa ser colocado em xeque, porque ele contribui de alguma maneira. Não é que tem um leitor, um jovem que não lê. Há um sistema que não ajuda à formação de leitores. A gente precisa lembrar que essa pesquisa foi feita justamente baseada no desempenho desses estudantes, né, na Prova Brasil, ou seja, no desempenho deles dentro do sistema tradicional de ensino, que acho que é isso que você está colocando. Porque caso contrário, parece que o jovem não lê, o brasileiro não lê. Toda a responsabilidade vai para a suposta preguiça do homem pacato brasileiro que simplesmente não gosta de fazer qualquer coisa. Não, há um sistema, e nesse caso um sistema educacional que não contribui para a formação de leitores. Ou pelo menos não contribui como se espera a pesquisa aferir leitores capazes para interagir com a realidade. Eu acho que tem que ampliar um pouco mais essa coisa. Pois é, o Carlos ele faz a mediação, trabalha como mediador em grupos de leitura numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Você está próximo dessa realidade desse jovem aí que está se formando. Como que você vê? É difícil pensar no mundo hoje que alguém não saiba ler, não saiba interpretar as coisas. Quer dizer, no sistema tradicional o desempenho parece que não é muito bom, mas ali no dia a dia, ali no espírito da comunidade, como é que você avalia esse desempenho desse jovem? Acho que tem essa questão da leitura na escola, né, a escolarização, né, todo esse trabalho, e tem o que a gente faz dentro das bibliotecas comunitárias. Né? Geralmente as crianças que frequentam as bibliotecas comunitárias, algumas delas não sabem ler. Quando eles chegam lá, eles não sabem ler. Mesmo estando matriculadas? Sim, mesmo estando matriculadas regularmente nas escolas. E aí tem aquele grande processo que eles têm vergonha de compartilhar o pouco que sabe com os outros. E aí ali, né, a gente faz toda uma questão de uma leitura mais de afeto, né? Então a gente conversa com todo mundo e a gente diz que cada um está num processo de aprendizagem ali e que a gente vai ler da maneira que a gente sabe. E com o tempo a gente vai adquirindo essa questão da linguagem. E é isso que talvez não aconteça na escola, né? Na escola tem todo um cronograma a ser seguido. Então, se o aluno não acompanhou, ele vai passar direto naquilo dali e não vai mesmo aprender a ler. Então, a gente faz esse trabalho nas bibliotecas comunitárias de mediação de leitura. Né? É um trabalho que a gente valoriza o livro e a leitura como um instrumento
né, ali deles diário, para eles terem a vivência com o livro, com a literatura e com o espaço biblioteca, né, que as bibliotecas comunitárias surgem a partir do momento que o poder público não olha para essas comunidades e não acha talvez que é importante ter, né, uma biblioteca dentro das comunidades, né, com esses bem cultural da leitura. Então, o nosso trabalho é esse. Quer dizer, há também uma diferença que precisa ser feita, que é do letramento propriamente e da leitura enquanto uma expressão muito mais ampla aí de observação, de compreensão do mundo, né? Sim. Sim, acho que a referência, e para a gente aqui no Brasil, isso já faz um tempo, a referência, eu acho fundamental, é aquela fala do Paulo Freire, que a leitura do mundo antecede a leitura do texto. Para dizer que há uma leitura feita da realidade que vem antes. Assim, mesmo quando você toma um jovem que não sabe, que não foi alfabetizado, portanto não sabe fazer a relação entre os signos e compreender ali um texto. Você toma esse jovem e o coloca na sua comunidade, ele vai ler as coisas. Ele sabe ler quando os movimentos de violência estão para acontecer ou não acontecer. Ele tem um domínio de leitura sobre aquele texto, que não é o texto escrito, mas é o texto da própria realidade. Ele tem um domínio de leitura. Agora, chegar aqui disto à leitura dos textos, e é uma leitura capaz, uma leitura que possibilite interpretação, isso é um outro caminho. Nós lidamos com essas coisas separadas. Parece que toda a tarefa é fazer o letramento. A leitura é uma coisa, a leitura nesse sentido da realidade torna-se uma coisa menos importante. O que o Paulo Freire ajuda a entender é que só é possível fazer um bom letramento se esse letramento pousa sobre a realidade. Eu tenho que usar aspectos da própria realidade desta pessoa, não de uma realidade suposta, mas daquela realidade onde a pessoa está inserida, e a partir dali pensar o letramento. Porque aí faz sentido, eu politizo o ato da leitura. Eu não estou lendo uma coisa estranha a mim. Pego um texto qualquer de Machado de Assis, respondo lá quem é o sujeito, quem é o verbo e fico fazendo respostas. Pois é, te interrompendo rapidamente, uma situação como essa que a gente sabe que existe. O estudante ele tem que ler os clássicos, né? O sistema exige dele, hoje em dia, isso ainda. Como ele trazer o Machado de Assis para o mundo dele, como tornar essa leitura uma leitura mais inteligente e menos mecânica? Que tipo de atividades favorecem isso? Eu acho que é deixar esse leitor exposto à obra literária. A obra literária tem uma beleza nela mesma, uma força. Um clássico não é clássico porque alguém consagrou como clássico. Ele se fez clássico. E se fez porque ele tem força sobre a coisa humana. Pega esse moleque, deixa diante do texto, para um pouco de fazer pergunta de quem é o sujeito e é o verbo e deixa que ele sinta nele próprio o texto o atravessando. Simples. Expõe essa pessoa à beleza da narrativa literária e não somente à estrutura mais técnica da narrativa literária. Eu acho que essa mudança ela é uma mudança significativa que depois, eu acho que é uma coisa boa de tocar, depois inclusive faz muita diferença na formação desses professores, porque são formados só na base da habilidade, mas tem pouca formação de sensibilidade para a leitura. Você estava falando em umas atividades aqui, propondo, né, uma atividade que torne essa leitura mais proveitosa. A gente está vendo fotos aqui da Biblioteca Comunitária Wagner Vinícius. O Carlos ele faz mediação dessa biblioteca, né, Carlos? Como que você faria, por exemplo, numa situação como essa? Pegar um texto que para nós hoje em dia é um texto mais árido do Machado de Assis e trazer para aquela realidade ali. De que maneira isso é feito? Olha, eu acho que tem várias formas de a gente trabalhar Machado de Assis. Acho que uma delas que acho que é pouco falado... Eu falei Machado de Assis só para dar um exemplo, mas assim, podemos falar isso. A questão racial, Machado de Assis era negro, isso é pouco explorado no universo da literatura, muitas pessoas às vezes não sabem. Acho que falar do contexto histórico que está se passando aquela história, aquela narrativa, né? E fazer com que eles reflitam e dialoguem entre eles ali, né? Não a gente não é trabalhar a literatura a gente dando respostas, é eles criando os próprios questionamentos a partir do que eles estão lendo. Acho que esse diálogo, essa sensibilização que tem que haver com a literatura, acho que é o que falta. A gente trabalha muito isso, de sensibilizar a partir do que a gente está lendo,
né? Uma leitura mais humanista, mais humana. Mas isso exige uma preparação de quem está mediando, né? Sim, esses textos, digamos assim, né? Os professores hoje em dia, na avaliação de vocês, eles estão preparados para fazer esse tipo de mediação ou a coisa ainda acontece de maneira muito mecânica nas escolas? Olha, eu acho que o professor tem que ser leitor, né, em todos esses aspectos, né? Se você vai ler um texto de Machado de Assis com os jovens, no mínimo você tem que ler esse texto antes, se apropriar daquela leitura, né, para você saber o que você também vai discutir com que tipo de questionamentos vão aparecer, para você poder também explanar isso. Então, acho que ser leitor, para você formar leitor, é imprescindível ser leitor, não tem como você não ser leitor e formar. E acho que talvez possa faltar um pouco isso na formação dos professores. Né? No período que eles estão ali estudando para se formar como professor, talvez tenha um déficit ainda, né, nessa coisa da leitura do próprio professor, né? Tá certo. A gente fez um recorte aqui, que foi o do ensino fundamental, por conta da pesquisa da Unesco. Agora, expandindo isso um pouco para os outros níveis de ensino, você percebe, Alessandro, no ambiente universitário, essa dificuldade de leitura também? Isso é uma coisa que se reproduz ao longo da vida acadêmica do estudante brasileiro? Se reproduz e aqui, claro, seria necessário fazer um recorte entre universidades e universidades, sim, não por mérito delas próprias, mas porque a gente vive num fosso de classe entre umas e outras muito, muito grande, mas não é raro encontrar, do ponto de vista do letramento, alunos que ingressam no curso universitário e que não sabem ler. Quer dizer, e aí não sabe ler do ponto de vista da decodificação isso, mesmo, né? Do que diz respeito à pesquisa. Não sabem ler de forma eficiente um texto, ou seja, não sabem ler, interpretá-lo e a partir dali propor qualquer coisa. Não, isso não é raro. É claro que isso vai mudar muito se a gente está falando de universidades que acabam recebendo os alunos que estão no topo do ranking. Né? As universidades se movem mais ou menos nessa direção, elas se planejam para pegar essa ou aquela fatia da pirâmide social e elas acabam agindo e produzindo uma formação que atende àquela fatia. Por exemplo, se uma universidade se programou para receber aqueles que estão no topo da pirâmide, ela vai ter ações muito interessantes, muito arrojadas, professores capazes de dialogar com todas as tecnologias. Agora, se aquela universidade se destinou a formar aqueles alunos que estão na base, então você pode ter certeza que ela vai dar o mínimo possível de forma mais pragmática. Como a gente tem mais gente na base do que no topo, a gente tem uma formação universitária que é muito pragmática, de apostila e que não promove, sobretudo a esse professor que vai lidar com a formação e com a parte de letramento mais lá na ponta, o que ela faz é só reforçar essa noção de não gosta de ler, porque é cômodo para um professor não leitor reproduzir a fala de que o aluno não gosta de ler. Isso acontece demais. Um professor não leitor, que não teve oportunidade de se fazer um mediador de leitura, vai encontrar uma turma com 40 alunos e vai dizer assim, não sabem ler, não querem ler, mas eles não sabem, não querem aquilo que está destinado desde uma formação pragmática que ele mesmo teve. Ser um professor mediador de leitura exige, como já foi dito, exige um nível de formação pessoal, humana. Né? Estava falando lá do Machado. Se toma Dom Casmurro, quem não vive crises de amor, quem não experimenta as dores do ciúme, quem não padece a dúvida de ser traído, qualquer pessoa, antes de Machado, em Machado, hoje e daqui a centenas de anos. Quer dizer, esse é um gancho no texto fantástico. Mas se eu tomo a sensibilidade como menos importante, eu só quero saber quem é o sujeito, quem é o verbo daquela expressão. E você empobrece incrivelmente E quando empobrece a obra literária, você claro, acabou com a literatura. A literatura não pode ser instrumentalizada. Se eu instrumentalizo a literatura, ela perde totalmente o sentido. Então, como essas novas, chama assim, tecnologias sociais entram na formação do professor mediador?
Acho que aqui tem uma virada de chave. Porque se ela entra ali, esse professor faz uma experiência de ser um apaixonado pela leitura. E ele, portanto, vai se colocar nessa mesma dinâmica no seu processo de ensino. Eu quero chamar só mais uma pessoa para essa conversa, para a gente ampliar mais o nosso debate aqui. A gente vai conversar agora com a coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, do Instituto ProLivro. A Zoara Faila participou dessa pesquisa e tem mais informações importantes. Zoara, você me ouve bem? Ouço sim, tudo bem? Maravilha, tudo certo. O ProLivro também fez algumas pesquisas relacionadas aí ao público leitor aqui no Brasil. E existe um percentual grande de pessoas que não lê, né? Isso mesmo. A pesquisa ela é realizada a cada 4 anos, então a gente tem acompanhado aí infelizmente, um patamar, né, que não evolui de indicadores de leitura. E é interessante, né, que apesar de a gente ter esse estudo da Unesco a partir da Prova Brasil, né, a gente tem outros estudos que acabam estando em sintonia quando a gente olha para os resultados, né? Então, a própria Retratos da Leitura, quando a gente pergunta se as pessoas, e aí para a população em geral, com mais de 5 anos, né, se elas têm alguma dificuldade para ler, né, 66% das pessoas informam que têm alguma dificuldade para ler. Não tem paciência, não compreendem aquilo que lê. Né? Então, eu acho que a gente tem aí um resultado que, de certa forma, valida outros estudos, né? Ou que está em sintonia com outros estudos, como o INAF. Né? O INAF, que é o Índice de Analfabetismo Funcional, também diz que 1 em cada 4 brasileiros somente dominam a compreensão leitora ou letramento, quer dizer, que é, como disse o Alessandro, é aquela capacidade de você compreender, né, aquilo que você está lendo, de você conseguir relacionar aquilo com o seu próprio mundo, né, de você conseguir ser um leitor crítico, inclusive com capacidade de analisar aquilo que está chegando até ele a partir da leitura. Né? E hoje isso tem mostrado como é importante, né? Você ter essa capacidade de crítica daquilo que você está lendo, primeiro de compreender aquilo que você está lendo, depois essa capacidade de crítica. Então, eu acho que esse número, se a gente olhar, né, esse letramento de uma forma mais abrangente, né, na questão dessa compreensão mais crítica, mais abrangente a partir da leitura, eu acho que o número não está muito distante desse 3,6% não. Né? E aí a gente olha, apesar desse estudo, está olhando para os estudantes de 2007 a 2013, a gente está olhando para a população com mais de 5 anos e infelizmente, né, eu acho muito triste a gente olhar para esse número, mas é essa a realidade. Né? Eu acho que, quer dizer, também, quando a gente está falando aí da leitura, da decodificação e da compreensão leitura, mas também quando a gente olha a partir dos dados da Retratos, né, quem são os leitores de literatura, a gente também tem um número que é impactante. Né? Quer dizer, a gente não tem, entre leitores, somente cerca de 30% informa que leu um livro de literatura num período de 3 meses. Né? Pois é, Zoara, era uma coisa que eu queria te perguntar. Essa pesquisa que o Instituto fez, ela também mostrou o que leva as pessoas a ler algum livro, né? Assim, quais são as principais motivações? Então, lembre-se, quer dizer, acho que a gente tem aí, olhando para os diferentes perfis, né, a gente tem como principal motivação o interesse, se a gente olhar no geral. Mas é interessante que quando você faz alguns recortes, né, o pessoal que tem um nível de escolaridade melhor e uma faixa de renda melhor, eles têm um interesse por uma leitura mais utilitária. Né? Então, ele lê por questões profissionais, né? E um dado que aí eu acho que é positivo é que as crianças, né, na faixa dos 5 aos 17 anos, a principal motivação é o gosto. Apesar deles lerem muito pouco, né, e a principal, vamos dizer, acabam lendo muito por obrigação e dentro dessa, infelizmente, né, desse formato de prática leitora que é muito mais
que instrumentaliza, né, a literatura, como falou Alessandro, do que um despertar da leitura pelo prazer, pelo gosto, né? Apesar disso, eu acho interessante que essas crianças dizem que leem principalmente porque gostam de ler. Aqueles que leem, né? Zora, cerca de 15 pode concluir. só diz que lê porque gosta de ler. Obrigado pela participação. Eu quero, antes da gente terminar, mostrar uma iniciativa do Instituto ProLivro. Essa iniciativa é para incentivar a leitura na comunidade do Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro. E lá, nessa comunidade, as pipas sobem levando e trazendo contos. Vamos ver. O baixo nível de leitura vem da raiz, né? Se você estimula a criança a ler, ela vai ler. O pai não tem um livro em casa, imagina. Como é que a criança vai ter? Aqui no Santa Marta a gente deve ter uma média de 600 a 700 crianças. Trocar, tipo, uma coisa que você está acostumado a fazer o dia inteiro. Maior tranquilidade, a hora que você quer por livro, por literatura, por leitura, é meio complicado, é meio difícil. Um menino maluquinho. Ele era um menino impossível. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho, o mais maluquinho. Era tantas coisas terminadas em que os colegas não entendiam. Como é que ele podia ser um companheirão? O menino maluquinho, Ziraldo. Juntar o que eles gostam, que é pipa, com a literatura, eu acho que é meio que um casamento perfeito, sem palavras. Eu não vou começar a falar mais não, vou acabar chorando aqui que eu já estou emocionado. Obrigadão mesmo, é isso aí. Tamo junto. Tá aí um exemplo bacana, né, de como você trazer as pessoas para próximo desses textos, né, que são textos clássicos, né? Então, tem um deslocamento da ideia de hábito de leitura para prazer de leitura. Sim, sim. Da leitura colocada num lugar distante, que por vezes se torna a escola, para a leitura que faz parte do cotidiano. Isso é uma mediação absolutamente simples, singela. Uma excelente ideia. E que é de uma eficácia enorme. A gente está chegando, infelizmente, no final do programa, a gente está concluindo com essa bela ideia, né? Queria até agradecer a Zoara pela participação aqui, viu, Zoara? Parabéns aí pela iniciativa também, viu? É muito bom a gente estar podendo falar aí da importância da leitura, né? Obrigada. Tá, joia. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Para a gente concluir, a gente está chegando no finalzinho, esse modelo de biblioteca comunitária, na sua avaliação, é um caminho consistente para a gente construir uma outra realidade em termos de leitura? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente, quando a gente escuta esse dado que o Brasil não lê, que as pessoas não leem pouco no Brasil, isso me assusta um pouco ouvir isso, porque a gente tem muita iniciativa bacana no Brasil, fora, tanto das bibliotecas comunitárias, contadores de histórias, que estão fazendo um trabalho belíssimo de formação do leitor. Eu acho que o que falta, na verdade, no Brasil, são políticas públicas que respaldem esses trabalhos, tanto políticas públicas educacionais, como políticas públicas no geral para a área da leitura, do livro e leitura.
Essa é a nossa grande dificuldade sempre, né? Ter políticas públicas que resolvam os nossos problemas. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura. A você de casa, obrigado também pela participação. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!